estudantes do 4º ano e das turmas de aceleração, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Eu sou a professora Mauricéia Joana e nós vamos continuar com o gênero textual verbete. Vamos falar um pouquinho hoje como construir um verbete. Então vamos planejar para escrever. Porque eu já falei antes que para escrever qualquer gênero, nós precisamos preparar, planejar. Já tivemos aulas sobre isso e hoje a gente vai pensar um pouquinho na estrutura de um verbete para poder escrever um. Vamos lá? Vamos me acompanhar aí? Então, antes de a gente iniciar, vamos falar rapidinho dos nossos recados, que é a maneira como você pode nos acompanhar, nos assistir, sabendo que a gente inicia a aula às 7h30 da manhã, agora na TV Nova, canal 22.3. Então, se você já está aí, seja muito bem-vindo, esteja assistindo, pega o caderno, vai tirando, anotando, para poder acompanhar melhor e compreender o conteúdo da aula. Nós também estamos, no aplicativo do Educa Recife e esse aí, você, além de acompanhar a aula, você pode participar através do chat. Então, é uma oportunidade importante de você tirar dúvidas. Caso você ainda não participe pelo Educa Recife, se você é estudante da nossa rede, aproveita, o QR Code está na tela, aproxima aí a câmera do teu celular e baixa o nosso aplicativo. E também nós estamos lá no YouTube, no canal do Educa Recife, onde você pode assistir essa aula e todas as outras da nossa playlist. Então, está aí para você, você pode acompanhar nossas aulas por todas essas opções. E você já sabe que a única coisa que não pode é deixar de assistir às aulas. Então, alunos de 4º ano, turma de aceleração, vamos acompanhar as aulas e aproveitar para divulgar aí na sua turma, na sua escola, as aulas do 4º ano, porque, lembrando sempre, conteúdo daqui, conteúdo lá da aula presencial. Quando a professora aborda o assunto, você já tem conhecimento, então não deixa de assistir. Vamos então também agora lembrar que sempre conosco, a gente está sempre muito bem acompanhado. E como não poderia deixar de ser, para participar aí do chat, quem está no aplicativo, para fazer essa mediação com vocês, eu chamo e cumprimento a professora Márcia. Tudo bem com você, professora? Olá, professora Mauricéia, tudo ótimo, viu? Então, quem está aí acordando, eu não sei o que é que vocês estão fazendo nessa hora, não, mas sejam muito bem-vindos. Chega junto, gente, bate palma, chama essa coragem, porque eu tô querendo a coragem de vocês aqui com a gente, tá bom? Então, aproveita a aula, porque é sempre uma hora de aprendizagem. É isso aí, professora Márcia. Também quero cumprimentar a Jéssica, que está conosco hoje como a intérprete, traduzindo a nossa aula para a linguagem brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E também a nossa produção, que está sempre aí conosco, nos acompanhando, tornando a nossa aula mais dinâmica para que vocês possam compreender melhor. Não posso deixar também, porque eu tenho certeza que a professora Márcia fica fazendo suspense, mas duvido que não tenham chamado ainda ele, porque ele é a estrela da manhã. Carijó, você está aí? Ah, tá sim! Acorda esse povo, Carijó! Vamos embora! Canta bem alto! Isso mesmo, Carijó. Eita, que hoje ele tá virado, viu, Mauricéia? Ele veio animado, professora Márcia. Então, com essa animação de Carijó, vamos começar aí o nosso tema de hoje, que é planejar para escrever. Não esquecendo que estamos falando do gênero textual verbete. Então, planejar para escrever um verbete. O que é que a gente deve fazer? Como é que a gente vai fazer, Então, é isso. O que vamos estudar hoje é leitura e compreensão textual. Não pode faltar. E o que fazer para escrever um verbete? O que é que nós devemos observar? O que é que a gente precisa fazer? Quais são os passos a passo? Então, a gente vai aí iniciando esse tema para pensar em já produzir e escrever este verbete. Combinado? Vamos lá. Vamos iniciar, claro, com o nosso momento da leitura, porque tudo parte daí, não é? Eu vou escrever um verbete, mas para escrever eu preciso ler.
Eu preciso consultar, pesquisar, para que eu possa fazer o meu verbete com embasamento. Eu não posso ir escrevendo qualquer coisa. Eu não posso colocar aí no meu verbete uma fake news, não é? Então, a gente já sabe que o verbete é um texto científico e ele precisa ter um respaldo, precisa ter um embasamento. E, para isso, eu preciso ler, eu preciso pesquisar. Então, o nosso momento de leitura, ele sempre está voltado para o tema da aula. E hoje não poderia deixar de ser. Eu trouxe para vocês um texto bem interessante, vocês vão gostar, tá certo? Então, ó, se liga aí. Mas antes disso, a gente começar, eu queria falar para vocês sobre um momento importante que está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo uma eliminatória, uma etapa aí deste concurso. É o 12º concurso Ler Bem. E temos aluno da Rede Municipal de Recife participando, hein? É a etapa intermunicipal. São os municípios aí que estão disputando para chegar aí a uma final, não é isso? E nós temos estudantes da rede participando nesta seleção. Será online, né? Será virtual. E aí, eu espero que vocês torçam bastante para que o participante da nossa rede se saia muito bem. Estou esperando aí energia positiva de vocês para este concurso Ler Bem. O participante que está aí, que vai participar dessa etapa, ele é de uma escola lá do bairro, eu acho que é do Ibura. É a Escola Municipal Poeta Paulo Bandeira da Cruz. Tem alguém aí do Poeta? Será que tem alguém do Poeta nos assistindo? Então, se você está aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. O nosso participante é o Eric, ele vai participar, ele vai fazer parte aí dessa seleção, é a semifinal já, e vamos torcer, né, minha gente, para que o Eric se saia muito bem. E quem sabe até, de repente, o Eric não vem aqui dar uma entrevista para a gente, para nos contar como é esse momento de leitura, que é tão importante. Sem a leitura, a gente não vai para canto nenhum. Então, ó, Eric, muito boa sorte e fica aqui o nosso convite, tá? Participa com a gente, vem aqui no estúdio, vem aqui na Escola Digital, para poder a gente falar um pouquinho e todo mundo te conhecer. Deixo aqui o convite para você. Mas nós estamos falando de leitura, já falamos desse momento que é muito importante, dessa etapa, não é? A gente realmente precisa emanar boas vibrações para o Eric. E aqui a gente vai para o nosso momento de leitura, que hoje eu trouxe uma dica, ó, bem legal para vocês. É uma dica de leitura que não está na árvore de livro. Ó, professora Mauricéia, não trouxe árvore de livro hoje, hein? Pois é, mudei, minha gente, eu também sei mudar. Hoje eu trouxe outra dica, mas muito interessante também. É uma revista que tem muita coisa científica voltada para as crianças, para despertar a curiosidade dos meninos e das meninas, que, como vocês aí gostam de estudar e conhecer coisas novas. Então, esta revista, ela é bastante interessante, gente, e vocês vão poder não só fazer a leitura desse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, desse artigo, mas também vocês vão poder acessar a revista, navega aí por vários outros conteúdos muito interessantes para vocês que gostam de estudar e são muito curiosos, tá? Lembrando que esta revista, olha, eu ia falar, mas já dei a dica aqui nessa tela que está aí apresentando para vocês. Eu vou falar, claro, de novo sobre aquele animal que eu já trouxe várias vezes aqui, o dinossauro. E eu vou trazer uma matéria bastante interessante sobre o dinossauro, gente. Vocês vão encontrar nessa revista que eu falei, A Ciência Hoje das Crianças, tá? Essa é a revista que vocês encontram a matéria que a gente vai ler agora. E aí eu trouxe duas alternativas para vocês, que vocês podem acompanhar comigo. Vocês podem, nesse site que está aí, ou no QR Code, que vocês já sabem, apontando a câmera, vai direto para a matéria que a gente vai trabalhar agora. Olha só, professora Márcia, eu trouxe mais uma vez esse dinossauro aí simpáticozinho, porque a gente vai falar dele.
ou Ah, que deles. bom, que bom. Eu gosto muito quando você traz dinossauro. E eu acredito, viu, que os nossos estudantes também gostam. Pois é, e aí hoje eu trouxe uma matéria dessa revista Ciências Hoje, bem interessante, que fala Mais um Dino com Penas. É o título do artigo, viu, gente? Mais um Dino com Penas. Então, Dino você já sabe que é assim, né? Uma maneira carinhosa de chamar os dinossauros. E essa revista, ela trata de uma descoberta que foi feita, eu acho que lá pelo ano de 2016, que foi quando alguns cientistas descobriram um fóssil, né, com um dinossauro, que eles constataram que esses dinossauros são parentes bem próximos das aves. Eu já falei isso aqui também. E quem foi lá na enciclopédia, aquela enciclopédia que eu indiquei na aula passada, sabe, porque nós já falamos sobre isso também. Tá? A gente viu que quem herdou, né, quem é parente bem próximo desses dinossauros, são exatamente as aves. E aí, ó, a matéria diz o seguinte: em dezembro de 2016, cientistas chineses e canadenses encontraram uma peça de âmbar, um material fóssil liberado por plantas que continha um pedaço de cauda de um dinossauro bem preservados, com penas quase intactas. Você deve estar se perguntando agora: e desde quando o dinossauro tem pena? Sim, é isso mesmo que você leu, viu? Alguns tinham penas. E aí a gente vê, na tela agora, tem uma imagem justamente desse pedaço de cauda que encontraram, né? O pedaço da cauda do dinossauro com penas quase intactas estava presente em âmbar, um material fossilizado liberado pelas plantas, tá? Essa foto foi tirada por uma fotógrafa chamada Lida Xing. E foi em outubro de 2016, dezembro, eu acho. Agora, veja bem, gente, vocês imaginem que a gente fica pensando, mas será que realmente esses dinos tinham cauda? Nas últimas duas décadas, né, diversos trabalhos científicos mostraram que alguns dinossauros possuíam penas. Eu falei caudas, mas é penas, viu, gente? Essas descobertas foram feitas a partir de marcas contidas com ossos de dinossauro fossilizado. Vocês estão vendo aí na tela, né? Está mostrando agora justamente um fóssil de dinossauro. Um dinossauro com penas já havia sido descoberto no Brasil. É a legenda para a imagem que aparece na tela. Foi um desenho feito por um desenhista chamado Pepe. Aí a matéria continua falando o seguinte: há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos, mas deixaram descendentes que persistem nos dias atuais. Quem são elas? As aves. Esses novos achados são apenas mais uma das evidências para sustentar essa hipótese. O detalhe das penas. Um aspecto interessante dessa descoberta é que as penas puderam ser observadas com um nível de detalhamento nunca antes obtido. As características sugerem que a espécie estudada apresentava um tipo de penas intermediário entre os que se observam nas aves atuais e nos outros dinossauros com pena. Com base no tamanho da cauda, os pesquisadores também defendem que o material fossilizado pertencia a um dinossauro jovem, com características de plumagem de adulto. E a cor? Qual seria a cor desse dino, hein, gente? A cor do dinossauro não é possível dizer com certeza que esse dinossauro apresentava em vida. Qual era a cor dele? Mas a análise das penas indica que suas costas apresentavam coloração mais escura que a área abdominal. Né? E aí, os pesquisadores acreditam que o novo dinossauro tinha uma aparência em vida bem interessante aí. Na tela justamente mostra isso, um dinossauro parecido, né, com a ave, já com a penugem aí no seu corpo, né, penas, mas a parte dele inferior, né, do abdômen, é mais clara que a parte superior, a parte do dorso. Então, a foto que aparece agora na tela mostra exatamente isso. Esse dinossauro, que não é uma réplica real, mas o que os cientistas pensaram na pesquisa e através do que eles viram, como poderia ser. É isso que a imagem da tela está apresentando. A coloração mais clara ou quase branca da plumagem da barriga pode indicar falta de pigmentação ou que o animal se alimentava de algo
que desenvolvia em seu corpo essa cor mais clara. Essa estratégia é adotada, por exemplo, pelos flamingos, cujas penas são rosadas devido à sua alimentação rica em algas que carregam grandes quantidades de um pigmento chamado beta-caroteno. Imagine como seria legal encontrar um dinossauro cor-de-rosa, não é? A Diná, mascote do CHC, ficaria muito feliz com a companhia. Esse texto foi escrito por Jânio Cordeiro Moreira e Perla Raquel Nogueira Vieira. E esta matéria foi publicada no dia 27 de janeiro de 2017. E observem só, é uma matéria científica numa revista voltada para crianças, mas que está mostrando o resultado, não é, de uma pesquisa feita por alguns cientistas, onde eles estavam e eles perceberam que através desse fóssil, que aí o que é que a gente poderia explicar como fóssil? Eu poderia até dizer para vocês, olha, já que nós estamos estudando verbete de dicionário, procure aí fóssil no dicionário. Mas eu vou dar só uma dica. Quando os cientistas pesquisam coisas que foram feitas pela humanidade, ou que já existiram aqui no planeta Terra, então, quando eles encontram algum resto de existência, algum resquício, isso são chamados de fósseis. São objetos que mostram que aquilo ali já existiu no nosso planeta. Então, eles encontraram essa cauda de dinossauro com penas, e aí pode ser considerado um fóssil, certo? Então, é isso aí. Mas me digam só, vocês que estão aí em casa assistindo pela TV, vocês que estão assistindo no chat ou no YouTube, vocês acharam interessante essa matéria? Perceberam que, apesar de trazer todos os dados científicos, ela está numa linguagem bem acessível que as pessoas, e principalmente as crianças, que para quem é o público-alvo, ela está acessível e está interessante. E isso é importante no momento que a gente vai escrever. Não é nosso tema de hoje, planejar para escrever. Então, quando a gente vai escrever, nós temos que pensar nisso. Quem é o nosso público e se ele vai compreender no momento que está lendo, se ele vai compreender isso aí. Professora Márcia, como é que está aí no chat? Estão entendendo? Entenderam a matéria? Creio que sim, viu, professora Mauricia? Inclusive, o Davi chegou por aqui dizendo que ele ama dinossauros e que ele tem dinossauros de brinquedo. Ai, Davi, eu também gosto muito de dinossauro, viu? Eu não tenho não, tá? O meu filho tem, mas eu gosto muito, acho um espetáculo essas histórias de dinossauro de brinquedo ou sem brinquedo, mas eu gosto também muito. Ah, que bom, Davi. Então aproveita, olha, para reler a matéria sobre os dinos e também fazer mais outras pesquisas, né? Eu já dei aqui várias sugestões. Eu também gosto muito de dinossauro e acho, assim, um tema bastante interessante e que dá muita contribuição para a gente fazer textos científicos, para a gente construir algum verbete. Mas, olha, eu fico pensando aqui, sabe? A gente está tentando planejar antes de escrever um verbete. Eu fico pensando, se a gente fosse escrever um conto de fada, a gente teria que planejar, porque eu já falei sobre isso. Mas será que a gente precisaria pesquisar alguma fonte? Se a gente fosse escrever uma fábula, se a gente fosse escrever uma lenda, não é? A gente até lê para se embasar, mas a gente não precisa pesquisar como se estivesse pesquisando para escrever um verbete. Porque para escrever um verbete, eu preciso realmente ler, eu preciso pesquisar ao menos 3 fontes, 3 locais de pesquisa para ver se o assunto realmente é aquilo ali, ou se alguém escreveu alguma coisa por engano, se alguém se equivocou. Então, aí eu vou fazer essa pesquisa, por exemplo, se eu vou pesquisar sobre dinossauros, é importante que eu procure em várias fontes, e aí eu vou comparando as informações que tem nela. Por quê? Vamos pensar assim, se eu ler 3 fontes, né? 3 livros, enciclopédia, site, sei lá. Mas se em 2 estiver falando sobre uma coisa e no outro estiver falando uma coisa totalmente diferente, aleatório, então aí em quem é que eu vou confiar? Qual a fonte? É por isso que é necessário que você vá lendo e comparando. E aí a gente diz, no mínimo, 3 fontes para poder ter uma base, não é? A gente não vai ficar só, li isso aqui, é isso e vamos colocar no nosso verbete. Não.
É preciso ler pelo menos 3 fontes, depois seleciona os dados mais importantes e consulta no dicionário palavras ou expressões desconhecidas, para que você possa realmente ter firmeza no que está escrevendo. Lembre-se, alguém vai ler o que você escreveu. E aí, precisa ter alguma coisa realmente científica e embasada, não pode ser qualquer coisa. Quando você seleciona os dados, como é que você faz? Você vai aí, né, destacando, você vai fazendo anotações para ver e comparar essas informações, se está tudo ok realmente, tá? E aí, eu quero convidar vocês, gente. A gente está falando de verbete durante todas essas aulas. Eu já disse a vocês que nós temos uma sequência bem interessante sobre esse gênero, mas se vocês fossem pensar em escrever um verbete, que tema? Que tema vocês escolheriam? Então, eu trouxe uma sugestão para vocês. Eu quero que vocês pensem nessa sugestão, porque vocês que estão aí no chat, vocês no YouTube, ou até em casa mesmo, pensa aí. Eu depois vou querer aí saber de vocês e a gente vai pensar qual seria o mais interessante para que eu possa trazer aqui um verbete de exemplo e vocês também possam exercitar em casa. Então, pensa aí no tema. Só que eu vou dar uma sugestão de tema já daqui, tá, gente? Eu vou dar uma sugestão que vocês pensem aí num animal. Qual seria o animal que vocês teriam curiosidade de descobrir mais alguma coisa sobre ele? Eu já trouxe bastante sobre o dinossauro, né? Mas vocês têm curiosidade, gostariam de saber mais sobre o dinossauro? Vocês pensam em outros animais? Eu quero que vocês respondam aí no chat. Professora Márcia, quando me falarem aí, derem a resposta, pode me interromper e me dizer, tá bom? Tá certo, professora. Só tem aqui que a Giovana também falou que ela gosta muito de dinossauro, viu? Agora, Giovana, qual outro animal que você sugere que a professora Mauricéia traga aqui para a gente trabalhar sobre verbete? Isso mesmo. Para que a gente possa construir um verbete juntos, a gente pode, pensem aí em um animal. E aí eu vejo depois aqui, olha, se aparecer um animal, muitas vezes a gente pode pensar sobre ele. Eu vou ficar buscando no YouTube, eu quero resposta de vocês. Que animal vocês gostariam de conhecer mais, de estudar, de pesquisar e pensar mais características sobre ele, tá certo? Vai ficar aí para vocês essa interrogação bem grande que está aparecendo no momento aí na tela. Vocês estão vendo essa interrogação pensando um animal para a gente pesquisar e planejar e escrever um verbete sobre ele. E aí eu vou dar algumas dicas para que a gente possa já ir encaminhando o pensamento, o planejamento para esse verbete. Primeira coisa que tem que ter no verbete é o título do verbete. No caso, como título, a gente vai colocar o nome do animal, tá? Então, o título do verbete é o primeiro passo que a gente vai iniciar para a construção do nosso verbete. Depois a gente vai seguir a sequência fazendo alguns parágrafos. Eu trouxe algumas sugestões, né? Porque a gente está encaminhando e pensando, olha só, num verbete de enciclopédia, que eu já falei aqui também, que é bem diferente de um verbete de dicionário. Porque o verbete de dicionário é mais curto. O verbete de dicionário só traz algumas informações, tipo significados, etimologia, não é? Que de onde vem aquela palavra, aquele termo, mas já no de enciclopédia não. Ele fala bastante coisas, ele traz assuntos bem interessantes. Então, a gente pode iniciar pelo título, depois a gente faz um parágrafo onde apresenta esse animal, vai falar o nome científico dele, onde ele vive, não é? A gente pode pesquisar tudo isso aí, já vai criando uma fichazinha, que é chamada de ficha técnica, a gente ainda vai falar sobre isso também. E aí, ó, a gente vai seguindo na outra parte, no segundo parágrafo, a gente pode colocar as características físicas, como ele é, qual o tamanho, qual a pelagem, se ele tem pelo, se ele tem pena, qual é a cobertura do seu corpo, entendeu? E aí a gente vai dizendo as características desse animal. É uma sequência para deixar bem claro para quem for ler o nosso verbete o que é, como é a característica daquele tema que a gente está falando. Fala, professora Márcia, chegou respostas?
Chegou sim, viu, professora Mauricé? A Juliana disse que queria o leão. Leão é um tema bom. E a Giovana disse que queria cachorro. E aí a gente vai seguindo aí, vão dizendo, tem leão, tem cachorro, a gente já falou de dinossauro, já disseram que gosta muito, mas eu quero muito mais. Podem ir falando aí, leão é um tema bem legal, cachorro também é, porque inclusive hoje em dia, ó, muita gente tem cachorro. Vocês devem ter cachorro também. Professora Márcia, eu sei que tem um que é bem interessante, o cachorrinho dela, não é, professora? Nossa, ele é muito treloso, viu, Mauricé? Aquele ali apronta. Como é o nome, professora? Martin Luther King. Esse Martin Luther King, minha gente, ele é famosérrimo, viu? Porque cada dia que a professora Márcia chega aqui contando as travessuras de Martin, não tem jeito. Martin, sei não, viu? Olha, eu não sei se o de vocês é assim também, né? Tem que são mais calminhos. Tem uns cachorrinhos aí que são bem calminhos, mas o Martin não é não, viu? Não é não. É Deixa não, assim. Maurício, o Martin é virado, viu? Não dá folga, não. Pois é. Então aí, conta também dos cachorros de vocês. Tem gente já que querem pesquisar. Quem foi, professora? Eu não sei qual foi. A Giovana foi com o cachorro e a Juliana, ela foi Com o falou leão. de leão. Pronto. Pois então, se a Giovana falou de cachorro, provavelmente ela deve gostar ou ter um cachorrinho. Tem, Giovana? Conta aí pra gente. Sim, mas vamos voltar aqui para a nossa sequência, né? Porque quem sabe a gente vai falar de leão ou até de cachorro. Então, a gente já falou das características físicas do segundo parágrafo e aí a gente vai para o terceiro, onde pode falar do tipo de alimentação daquele animal. Como é que ele se alimenta? Vocês viram na aula da professora Sinara, a aula de ciência, que ela falou sobre cadeia alimentar. Então, sempre os seres vivos, eles precisam se alimentar, precisam comer. E qual é o tipo de alimentação deste animal? A gente precisa falar. E aí, por último, para finalizar o nosso verbete e ele ficar assim, bem legal, bem interessante para a leitura, a gente coloca uma curiosidade. Porque aí, com a curiosidade, você vai ficar interessado de saber mais. Lembra que nas enciclopédias virtuais sempre tem aquela palavrinha-chave, destaque, que leva você para outro tema, para ampliar. A gente pode dizer que a curiosidade, ela tem essa função. Quando você descobre aquela curiosidade sobre aquele animal, você já vai ter o interesse de continuar a ler e pesquisar sobre ele. Então, para o quarto parágrafo, a gente deixa uma curiosidade. E aí, ficou legal? Ficou legal o nosso verbete com essa estrutura? Fala, professora! Eu sei que, olha bem, a Juliana chegou dizendo que a cachorra dela também é muito sapeca, viu, Mauricé? Então, ela é a parente do meu Martin, tá? E a Giovana falou que se alimenta de ração. No caso, né? o cachorro, Então, né? eu acredito que ela está falando do cachorro, né? Acredito que seja isso. Bem, então, já sabe, né? A Juliana também tem uma sapequinha em casa, igual que eu tenho na minha, viu? Olhe, olhe. Olha, se levar os dois para passear e se conhecerem, vão trocar umas ideias, não vai dar certo. Não vai dar certo. Gente, veja bem, verbete, para a gente fazer um verbete bem interessante, a gente pode seguir esse passo a passo, essa sequência que eu falei para vocês, né? A apresentação, as características, o tipo de alimentação e uma curiosidade. E aí a gente fecha o nosso verbete de enciclopédia, ó, deixa ele bem legal, bem interessante, tá? E eu deixo para vocês, claro, uma proposta de trabalho. Eu já pedi para vocês me dizer aí nomes de animais que a gente pode pensar em pesquisar melhor. E aí é isso que eu quero que vocês façam. Pense em um animal que você tenha curiosidade e queira estudar um pouquinho mais sobre ele. E aí você, ó, pesquisa usando as dicas que a gente trabalha hoje para planejar a produção do verbete. Pesquisar em pelo menos 3 fontes, entender direitinho sobre ele, não ficar aí colocando informações falsas, anotar os principais pontos para poder você criar o seu verbete. E é essa a nossa proposta de trabalho de hoje, assim como também eu estou encerrando aqui a minha aula. Professora Márcia, hoje a aula foi bem legal, não foi? Foi sim, professora Mauricéia. E olha que tem mais aula, viu, quarto ano? Não esqueçam disso, a aula de língua portuguesa está terminando. A gente aqui falou sobre verbete, como a gente pode planejar para escrever o verbete. E eu convido vocês que estão aí para assistir às próximas aulas. A gente tem a aula da professora Márcia,
a aula da professora Sinara. Então, muito obrigada, Jéssica, pela participação hoje. Obrigada, produção. Obrigada, professora Márcia. Vocês que estavam aí nos assistindo. E deixo para vocês um grande abraço. E a gente se vê amanhã.